E vamos para mais um capítulo. Daphne encontra com Bárbara no hospital. Bárbara pergunta a Daphne se ela ainda vai ter coragem de pisar em seu filho depois de ele ter ido atrás dela. Daphne, como um cão arrependido, pede desculpas e diz que não sabia a verdade, mas que Gael já esclareceu tudo. E também ficou sabendo do acidente de Gemma e pede permissão para vê-la. Daphne deixa Bárbara e Josefina com as crianças. Josefina diz a Bárbara que deve ser coisa do destino, as duas juntas, e diz que não quer perder a oportunidade de fazer as pazes. Bárbara ri e diz que não há nenhuma necessidade. Josefina desabafa e diz que Joaquim foi um grande homem e que se ele amou uma mulher, essa mulher foi ela, Bárbara. E que depois que teve Daphne, ele só manteve contato pela sua filha. E que Daphne não teve culpa pelos seus erros. Bárbara diz que por mais que seja difícil aceitar, já que também teve culpa. Enfim, a paz reinou. E a lindona procura Eduardo na casa de Bárbara. Bárbara pergunta como ela teve coragem de procurá-lo depois de tudo que ela fez para arruinar a vida dele. Linda joga na cara dela que Eduardo é um aproveitador delinquente, que ele roubou e desapareceu, e o chama de covarde. Bárbara diz que não importa o que ela diga, que tudo isso é porque ela está despeitada e que ela foi apenas um deslize para seu filho e que já se acabou e manda ela ir embora. Linda pergunta se ela sabe que ela ainda é a esposa de Eduardo. A cega passadora de pano da Bárbara diz que o casamento foi uma mentira e que ela sabia que era só para ele conseguir ir para os Estados Unidos e não por ela. Linda passada diz que agora entende por que Eduardo é assim, porque tem uma mãe que lhe dá razão em tudo e que pensou que ela, por ser mulher, ia entendê-la, mas deixa um recadinho que vai encontrar Eduardo e metê-lo na cadeia. É o que todo mundo espera. Depois de uns minutos, o intrometido do Lino, que ouviu a conversa toda, sai para falar com Linda e se apresenta como inquilino de Bárbara. Já quer pegar. E diz que pode ajudá-la e sabe onde ela pode encontrar Eduardo. E que só faz isso porque não suporta que os homens se aproveitem das mulheres. Falou o pior de todos. A Ariadna começa a achar estranho o sumiço de Álvaro e procura o comandante para ajudá-la a procurá-lo. E ele pergunta se ele recebeu alguma ameaça. A Ariadna diz que não, mas ela sim, por estar investigando um abusador. O comandante diz que a última vez que falou com Álvaro, ele disse que já sabia quem matou Olga e combinaram para se verem pessoalmente. A Ariadna se preocupa ao pensar que Álvaro foi encontrar com essa pessoa e diz que ele está correndo perigo. Bicha esperta. E a lindona vai procurar a Ariadna e diz que é a esposa de Eduardo. A Ariadna pergunta se ele se casou com ela para conseguir a cidadania americana. Linda diz que eles se casaram no México e só depois que eles foram viver em sua casa nos Estados Unidos, como um casal normal. Chocada, Ariadna diz que ele contou outras coisas. Linda se irrita e diz que tudo o que ele diz é mentira e que está o procurando porque ele a enganou, a abandonou e a roubou. Linda diz que ela não tem culpa de nada e que pensou que ela já sabia de tudo o que estava acontecendo porque sua mãe Bárbara já sabia que ele a deixou para viver com ela. A Ariadna fica passada e diz que só vive com ele por desespero, só para poder recuperar a guarda do seu filho. Linda diz que sente muito e que deve ser muito doloroso perder um filho e diz para ela não se apoiar em Eduardo porque ele vai precisar de um bom advogado e que ele tem que pagar pelas duas.
a casa caiu pro lindão. A Ariadna chega na casa de Bárbara com uma quente e outra fervendo, procurando o Eduardo. Ela diz a Bárbara que ele não teve coragem de enfrentar suas mentiras e traições e que linda mulher com que ele se casou está o procurando. Bárbara, cínica, cheia de deboche, se achando com a razão, ainda passa o maior pano para esse safado e ri. Pergunta como ela pôde acreditar em Linda. Ariadna diz que ela sempre soube da verdade e ainda teve a cara de pau de acusá-la de não cuidar bem de Tadeu e a julgou por se apaixonar por Álvaro. Bárbara diz que não ficaria contra Eduardo porque ele é seu filho. Ariadna diz que Álvaro também é seu filho, mas ela se empenha em fazê-lo se sentir um péssimo filho e que ele nunca fez nada de mal. Bárbara diz que ela não é ninguém para julgá-la. Ariadna a chama de hipócrita e que ela não merece ter um filho como Álvaro. E que, por culpa de Eduardo, lhe tiraram seu filho, que está em uma instituição social e que só voltou para ele para recuperar Tadeu. Bárbara, passada, diz que ele seria incapaz de fazer algo assim. Ariadna diz que se ela quer continuar sendo cega, é problema dela e que ela continue apoiando seu filho querido que não vale nada. Disse tudo. Lino, o cara de pau, diz a Ariadna que quer ajudá-la e que se ela quiser voltar para casa, não tem nenhum problema. A Ariadna diz que não consegue viver com um ser tão desprezível como Bárbara, que é igual a Eduardo. Lino diz que a admira e por mais que tente ser amável com ela, ela gosta de desprezá-lo e que ela parece que gosta de brincar de gato e rato. Na mesma hora, Ariadna se lembra dessa frase que o homem que tentou pegá-la à força também falou e vai embora. Mais tarde, com Cassandra, ela diz que quando ouviu essa frase, algo lhe caiu mal e foi a forma como ele falou e que sempre pressentiu que algo não caía bem com Lino. Cassandra tem uma ideia e diz que elas poderiam mostrar uma foto dele para Açucena para ver se ela o reconhece. A Ariadna diz que tem medo que seja ele, porque não sabe o que vai fazer. O comandante pede para reunir toda a família e diz que a Ariadna o procurou para dizer que Álvaro estava desaparecido e que ele pediu para investigar. E tem informações que foi encontrado o carro de Álvaro e que houve um acidente. Bárbara pergunta se ele está bem e o comandante diz que dentro do carro foi encontrada uma vítima carbonizada. Bárbara recebe um banho de consciência pesada e grita desesperada. Parece filme de terror. Babado.